O último tema do dia de hoje é o chamado Fundos Superprojetos. Nesse caso é CONFE, CONFE, Congresso Mundial da Fé, das três religiões monoteístas que juntas têm 3,6 bilhões de seguidores, mais de 50% dos humanos. Segundo dizem, os cristãos seriam 2,3 bilhões e os muçulmanos 1,3 bilhão. E os judeus são apenas 20 milhões. A origem da fé monoteísta das fés monoteístas é minúscula. A representação é mínima, mas eles têm significado enquanto pensadores, enquanto comunidade que vem atravessando desde Moisés 3,3 mil anos. E eu supus nos textos que depois vi que Freud já tinha proposto isso, né? Moisés e Akenaton seria a mesma pessoa. Encaixei isso nesse alfa ômega, encaixa direitinho. Então a rede cognata diz que hebreus são os cativos, né? E judeus são os livres. Então eles invadiram o Egito, ficaram 200 anos como senhores do norte, no Baixo Egito, na foz do rio Nilo, né? Realmente a parte fértil do delta do Nilo é o Baixo Egito e a região da Núbia é o Alto Egito. Então por isso que o faraó é chamado de senhor do Baixo e do Alto Egito, tem a coroa dos dois reis. Então os povos possivelmente os povos do mar, eles conquistaram o norte do Egito por 200 anos. E 1750 até 1550, que 1750 é mais ou menos um pouco depois da migração de Abraão. Então, 200 anos de 1750 a 1550 e depois se tornaram escravos. De 1550 até 1350, que é quando entra em cena Akenaton, Amenófis IV, depois Akenaton e, imagino eu, depois Moisés, que teria vivido então 120 anos, está colocado nos textos e em alfa ômega que eu fiz os cálculos ano a ano da cronologia bíblica, personagem a personagem, conforme é citado lá, e encaixa com um calendário judaico, 5.750 anos, encaixa direitinho. E eu coloquei 10 anos de diferença porque, evidentemente, não estou falando de religião, estou falando de uma ficção científica. Então, os enquadramentos do modelo em alfa ômega diferem de 10 anos, mas se encaixa perfeitamente com o calendário judaico e com o período de domínio de 200 anos sobre o norte do Egito e depois outros 200 anos de escravidão até a libertação por Moisés e Akenaton. Bom, os judeus são herdeiros dessa coisa, 3.800 anos desde Abraão.
Então, embora bastante reduzidos em número, eles têm uma presença qualitativa muito significativa. E aí vem o Congresso Mundial da Fé. A religião cristã não deveria estar dividida porque Jesus foi muito claro, ele falou, depois eu espero poder falar sobre isso, ele falou, essa é a minha igreja, minha, e ela vai ser colocada sob peso. Então, o que não for colocado sob peso não é a igreja de Cristo. E veja que a igreja é de Cristo, não é de Lutero, não é de Calvino, não é de Zwingli, não é de Smith, não é de ninguém. Você não pode dizer igreja dos santos dos últimos dias, porque a igreja não é dos santos, é de Cristo. Então, essas 50 mil seitas aí estão vivendo em pecado, porque elas devem seguir Pedro. E, inclusive, a igreja anglicana e a igreja ortodoxa e a igreja romana são uma e a mesma. Tem aquele cisma que deve cessar. Então, os católicos são 60% dos cristãos. Juntando 60% de católicos com 40% de protestantes, dá 100%. Esses 100% de cristãos são 60% em relação ao todo das fés monoteístas. E chegou então o momento dessas fés se unirem para contribuírem com a solução que evite o que imagino será uma situação bastante acabrunhadora logo mais, por exemplo, porque já estou prevendo desde 1997 que a China vai entrar em colapso em 2019. Eu tinha feito outra previsão, depois aceitei o título de Ravi Batra, que ele colocou sobre 200 anos de séries temporais estudando os Estados Unidos. Então, passei, porque o modelo diz que deve ser 28 anos no mundo ideal, mas esse não é o mundo ideal. Então, 30 anos deveria ter havido uma crise em 89, ela foi adiada, atingiu em 87 o México e a Rússia em 91, mas não atingiu a China. Então, ao ser adiada, a crise ganhou potência para 2019. Então, na minha imaginação, em 2019 a China vai entrar em colapso, em 2029 vai haver guerra. E eu penso que as forças que as crianças chamam do bem devem se reunir para convencer as chamadas autoridades a desarmarem os mecanismos desse conflito potencial, se ele existir ou quando existir. Então eu falo nisso, um congresso mundial chamado CONFÉ. Esse CONFÉ tem um M ali no meio, né, de mundial, Congresso Mundial da Fé, das religiões monoteístas e mais adiante das fés todas. Então, agora onde realizar? Eu penso que teríamos que escolher uma cidade simbólica, embora
as pessoas pensam em Jerusalém, que é uma convergência das três religiões, eu acho que não deveria ser feito lá, e sim no lugar de origem de Abraão, que é Ur. Ur ficava na Suméria, e agora é o Iraque. Então, e a situação do Iraque é um elemento que merece a atenção dos religiosos. Eles podem resolver essa situação prontamente. Todos os religiosos reunidos, metade da humanidade ou mais. Então eu penso que deveria ser em Ur. As religiões devem contribuir, é lógico, para construir os estádios e os acampamentos onde as pessoas ficariam. Claro que as pessoas podem optar por Jerusalém, mas eu acho que essa coisa toda teve origem em Abraão. Então, apesar de eu deplorar o fato de que ele estava disposto a matar o filho, e se dependesse dele a humanidade teria sido condenada, eu acho que vale bem a pena, por ter sido o primeiro monoteísta, fazer justamente em Ur, que era na antiga Caldeia e agora fica no sul do Iraque.